Esse é um texto importante. Eu acredito que a carta de Tiago tem ensinado muito sobre sabedoria para nós nesse tempo. Deus tem trabalhado poderosamente na sabedoria conosco. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pense nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a Tua palavra ao nosso coração. Enche, Senhor, a nossa vida e essa atmosfera, essa igreja, da Tua presença, para que haja sabedoria, para que haja entendimento, para que haja compreensão da palavra que o Senhor está nos entregando hoje, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Existe uma certa arrogância em nós quando a gente vive preso no futuro. Você conhece pessoas presas no futuro? Presas no investimento, presas nos negócios, pensando no que vai fazer amanhã, nas coisas que vai comprar, e você acaba abandonando o presente pelo futuro. Eu conheço muitas pessoas que, quando eu converso com elas, elas estão investindo sua vida em alguma área, e elas já estão nem terminando aquela área, e ao invés de viver o presente que Deus está dando para elas já estão pensando o que vão fazer amanhã, qual vai ser os processos, o que vão conquistar, o que vão fazer, e parece que cada dia elas vão se acumulando de coisas e responsabilidades, e se afastando daquilo que Deus quer trazer para a vida delas. Para mim esse texto está falando que a nossa vida está nas mãos de Deus, que a nossa vida passa rápido, que a gente tem que fazer o que tem que fazer agora, o time é hoje, você tem que aproveitar o tempo que Deus está te dando nesse momento, e nós vamos deixando para amanhã o que Deus está falando para nós fazer. O que esse texto está falando para nós sobre brevidade da vida, tem várias nuances, né? Você pode usar isso de várias maneiras, é que nós às vezes vamos deixando para amanhã o que Deus te pediu para fazer hoje. Vou repetir, deixamos para amanhã o que Deus te pediu para fazer hoje. E por que nós deixamos para amanhã o que Deus nos pediu para fazer hoje? Me lembro da parábola de Jesus, que ele vai dizer: olha, eu comprei ali uma junta de boi, eu tenho que testá-la, eu casei, agora não posso ir. Lembra dessa parábola? E a gente vai dando essas desculpas e dizendo: não, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu me responsabilizo, amanhã eu cuido. E Tiago parece que ele está um pouco bravo com essa igreja, dizendo assim: como é que vocês podem falar uma coisa dessa? Se você entender, na verdade, alguns textos na Bíblia é legal você começar por trás, né? Ler de baixo para cima. De baixo para cima ele diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse comete pecado. O que ele está dizendo? Você sabe que deve fazer o bem, você sabe o que você tem que fazer agora. E se você não fizer agora e ficar dizendo que vai fazer amanhã e que depois você faz, pode ser que o tempo passou e você perdeu a oportunidade de fazer. Agora, entendendo essa ideia do texto, que a gente às vezes não enxerga o bem que Deus quer que a gente faça, mas a gente não faz, porque a gente acha que tem muito tempo, que a gente pode fazer quando o ano der. Primeiro, eu me lembro uma vez um rapaz aqui da igreja, que ele disse para mim que ele queria trabalhar na obra, servir, ser um mestre na igreja. Eu falei: que bênção. Mas ele disse: primeiro eu vou fazer minha faculdade. Eu disse: ok. E ele fez a faculdade, depois disse: eu vou casar. E ele casou. Depois ele disse: agora eu vou ter filhos. E ele teve filhos. E nunca houve esse momento na vida dele, de ele seguir o chamado que Deus tinha dado ao coração dele. Tem coisas que Deus está pedindo para você fazer agora. E o time é hoje. E tem uma unção para hoje. Eu vou repetir porque eu acho que você precisa receber. Tem uma unção para hoje. A unção não é daqui 10 dias, um ano, a unção é hoje. Você vai ligar agora e a porta vai abrir, você vai pedir perdão hoje, as cadeias vão ser quebradas de mágoa, porque a unção é para hoje. Diga comigo: a unção é de hoje.
Consegue entender? Parece que às vezes a gente vai deixando as coisas para depois. Deus toca o nosso coração, vai lá, liga para aquela pessoa, e você fica, não, agora não dá, agora estou ocupado. Mas se você tivesse ligado naquela hora, a pessoa ia dizer assim, estava pensando em você, que coisa incrível, você me ligou. Porque o Espírito Santo, ele ajeita essas coisas para nós. Já viu o Espírito Santo ajeitar essas coisas na sua vida? Ele ajeita, mas aí você não faz naquele dia, e você faz, eu já fiz isso, já aconteceu comigo várias vezes, não, amanhã eu ligo, eu estou ocupado, daqui 15 dias eu ligo, e a pessoa diz, por que você está me ligando? Porque a unção era naquele momento, era aquela hora que você tinha que pedir perdão, era aquela hora que você tinha que fazer o bem, era aquela hora que você tinha que comprar aquela rosa para tua esposa e levar para casa, era aquele momento que Deus está tocando. Por isso Tiago capítulo 4, ele fala, submetam-se a Deus, se colocam debaixo da vontade do Senhor, porque quando você faz isso, então você consegue viver o time que Deus tem para você. E aí a gente começa a postergar esse time, diz assim, amanhã eu vou fazer, amanhã eu me conserto, amanhã eu mudo, amanhã eu abandono esse problema, amanhã eu mudo essa história na minha vida, e o tempo está passando. E a oportunidade que Deus tinha para você, fechou a porta. Vou contar um segredo para vocês. Só para quem veio na igreja agora. Derruba a internet. Não, derruba não, peraí, brincadeira. Se Deus não tivesse me enviado para começar essa obra aos 22 anos de idade, eu não sei se eu teria coragem aos 51. Quem consegue entender o que eu estou dizendo agora? Porque aos 51 eu ia pensar em todas as probabilidades, e os tempos, e as dificuldades, e as coisas. Porque tem coisa que é naquele momento que Deus está falando com você. Por isso que Deus falou comigo naquela idade, porque naquela idade eu não entendia nada de risco, de problema, né? Não ficava pensando em conta, não ficava pensando, vamos fazer, Deus vai acontecer. Por isso que eu falei aqui um dia, preguei aqui, como é lindo esse primeiro amor, né? Dos jovens que falam, não, Deus vai abrir a porta, eu vou passar fome, mas Ele vai mandar comida. E quando você vai ficando mais assim, maduro, você não sai de casa sem guarda-chuva, né? E sem papel higiênico na bolsa também não sai. Sim, mas quando você é jovem, você não se preocupa com nada disso. Sua mãe fala, pega a blusa, para quê, mãe? Né? Parece que você é de ferro. O que eu quero dizer com isso? É que tem certas coisas que a gente tem que viver agora. E a gente fica dizendo para Deus, amanhã eu vou fazer. Não, amanhã eu vou na liga, amanhã eu vou no culto, amanhã eu vou buscar o Senhor. Não, quando acabar a pandemia, você vai ver, eu vou ser aquele que não vai faltar domingo na igreja. Sim? Não é assim que a gente falou? Não, quando a gente puder abraçar os irmãos, eu vou entrar na igreja e vou abraçar todo mundo. Ai, credo, esse povo me abraçando, misericórdia. O tempo é hoje, querido. Quem recebe essa palavra aqui? O tempo é agora, Deus está chamando você, Deus está abrindo portas para você. Se você deixar para amanhã, daqui a pouco você pode até fazer aquilo, mas vai ser tão mais difícil. Tem coisas que eu deixei para fazer depois. Como foi mais difícil? Se eu tivesse feito no momento que Deus me mandou fazer, a unção daquele momento ia fluir e as coisas iam acontecer. Então há uma sabedoria nesse texto que a gente não gosta muito. E essa sabedoria é o que me chama a atenção desse texto. E é importante a gente falar sobre isso, que é olhar a vida pela ótica do fim. Nós não gostamos muito disso, porque a gente não gosta de falar do fim. Mas quando a gente olha a vida pela ótica do fim, a gente se pergunta, será que eu estou fazendo realmente o que eu deveria fazer? Será que eu estou preocupado com tanta coisa? Será que eu estou tão interessado em tanta coisa e eu estou deixando de fazer o que era importante para a minha vida? Eu sei, vocês estão preocupados comigo, mas não fiquem, eu estou falando de uma forma sábia. Quando você sabe que a sua vida é curta, todo dia é importante para você. Todo dia é significativo. Quando você sabe que sua vida é curta, você começa a priorizar o que vale a pena. Para que ficar brigando com coisa que não vale a pena, se você sabe que sua vida é curta? Quantas vezes a gente vê pessoas chorando, tristes, porque deixaram passar a oportunidade de estar com pessoas que amavam, por mágoas sem sentido, e passou a oportunidade. Porque a vida é curta. Meu pai falava muito isso para mim. Faça
Na verdade, meu pai me deu um livro que dizia o seguinte: viva hoje como se fosse o seu último dia. O que você estaria fazendo hoje? Eu vou dizer para você, se o seu coração está com Deus, se você busca a presença de Deus, sabe o que você estaria fazendo hoje? Fazendo o que você sempre fez, adorando, se preparando, amando a sua família, cuidando das pessoas que você ama. Não é isso? Como isso é sério para a nossa vida. Olhar dessa forma parece um pouco, fúnebre, meio triste, mas não é. É sabedoria. Nós perdemos tempo demais com coisas que não são importantes para a nossa vida. E a única coisa que nós temos assim, que a gente não consegue repor na nossa vida, é o tempo. Então você está perdendo tempo de curtir os seus filhos, você está perdendo tempo de curtir sua esposa, com brigas que não levam a lugar nenhum. O texto fala sobre briga. Capítulo 4, com problemas que você não precisava viver, mas quando você começa a olhar para isso, você fala assim, eu quero viver isso, eu quero fazer isso, eu quero estar na presença de Deus dessa maneira, e Deus está dizendo, então é agora, meu irmão, é agora que eu vou derramar unção, é agora que eu vou abrir portas para você, é agora que eu vou fazer você caminhar na direção do que eu tenho. Então você joga seu filho para o alto, você abraça a tua criança, porque você sabe que a vida passa rápido. Que bom que vocês estão pensativos. Porque há uma certa arrogância de dizer, amanhã eu vou abraçar meus filhos, e os seus filhos cresceram, você nem viu, você nem brincou com eles, porque você ficou tão preocupado com o que os outros iam pensar do seu carro, o que os outros iam pensar da sua casa, e que o que você mais precisava estava na tua mão, e estava diante de você. Então eu aprendi que se você quer viver com sabedoria, faça hoje da sua vida. Talvez você não possa abrir mão de algumas coisas, mas comece a preparar a sua vida para viver da maneira como você gostaria de viver e da maneira como Deus está chamando você para viver. Os valores que são importantes para você, porque cada minuto importa para você. Porque é isso que o texto está dizendo. E aí eu entro numa situação que eu não gosto muito de pregar esse texto por isso, porque sempre dá um clima na igreja e tal. Ninguém sabe o seu dia. Ninguém sabe o seu dia. Sabemos o nosso dia? Não sabe. Às vezes você está andando na rua, escorrega, bate a cabeça. Não precisa ser uma coisa grande. Nossa vida é assim. É como se fosse um vaporzinho. Sabe essa máquina de fumaça que a gente tem aqui? Tem alguém no som aí ou está sozinho? Tem não? Uma máquina de fumaça que a gente tem aqui. Eu queria ligar a máquina de fumaça. Se a gente conseguisse, você ia ver, ela vai subir aqui, vai fazer uma fumaça linda e maravilhosa, perfeita, e daqui a pouco ela vai dissipar em quanto tempo? Segundos. E a Bíblia está dizendo para nós que nós somos como essa fumaça. Você levanta, você faz aquela névoa inteira, e daqui a pouco você olhou, passou. Então o que a Bíblia quer falar para nós? Nós ficarmos deprimidos? Ficarmos tristes? Não, a Bíblia não está falando disso. Sabe o que a Bíblia está falando para nós? Para a gente aproveitar as oportunidades. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é isso. Priorize. Priorize. Repete comigo. Priorize as oportunidades que Deus está dando a você. Priorize. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele não está falando só de a vida passa rápido como um sentido negativo, porque a vida tem tanta coisa boa, tem tanta experiência maravilhosa, mas ele está dizendo assim, olha, pensa no jeito que você está vivendo e prioriza aquilo que Deus tem para você. Deus tem pressa, Deus tem pressa. Eu não gostava muito quando os profetas falavam assim para mim, eis que te digo, servo do Senhor, Deus tem pressa. Eu falei, Deus tem pressa, Deus é o dono do tempo, Ele é eterno, mas hoje eu entendo, Deus tem pressa, porque tem coisas que você precisa fazer agora, nesse momento. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Diga aí comigo assim, Deus tem pressa. Deus tem pressa, Ele quer fazer algo na minha vida. Ele está dizendo, você que não faz o bem, quando tem oportunidade, a oportunidade passou, a pessoa foi embora, ela é um vapor, você é um vapor. Então Deus tem pressa para fazer. Agora, fiz um podcast há uns 2 anos atrás, quem assistiu esse podcast vai lembrar disso. Existe hoje uma matéria científica da psicologia que estuda a felicidade. Uma classe lá em Harvard foi criada para estudar por que as pessoas eram felizes, e foram feitas pesquisas e tal.
E esse camarada que é um judeu, ele chama Tal Ben Shahar. Ele escreveu um livro, Seja Mais Feliz. Se você quiser ler, você lê. Mas o que é legal nesse livro é que ele falou que tem quatro tipos de pessoas que vivem nessa história de vida que nós estamos falando, de pensamento, de estilo de vida, né? E ele vai falar sobre felicidade, mas isso serve também para nosso jeito de viver. Como é que a gente vê? E ele vai comparar essas pessoas com hambúrgueres. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico, não sei se porque ele gosta de hambúrguer, mas ele vai comparar as pessoas com hambúrguer. E ele vai dizer que existem 4 tipos de hambúrgueres, ou 4 tipos de seres humanos que vivem nessa terra e que querem fazer as coisas. Porque quando a gente fala sobre viver o hoje, viver o agora, pode parecer que nós estamos ensinando aquele tipo de relacionamento, sabe, egoísta, egocêntrico, vamos fazer tudo para mim. Ó, chegou a fumaça aqui. Quase na hora, hein? Tá bom, filha, pode se parar. Essas filhas são demais. Pronto. Olha você. Está se vendo ali? Está vendo aquele rostinho? É o seu. Ele está sumindo. Está sumindo. Ele está sumindo. Desculpa, mas ele está sumindo. E não tem jeito de não sumir. Ele sumiu. Essa é a nossa vida, irmão. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas escute o que o nosso amigo aqui, Tal Ben, falou. Ele falou que existem pessoas que vão ser ratos de laboratório. Ou melhor, vão ser o hambúrguer vegetariano. O que é o hambúrguer vegetariano para ele? Nada contra os vegetarianos da igreja. O que ele quer dizer é que vão viver a felicidade sempre no futuro. Conhece gente assim? Que vive estudando, vive trabalhando, vive fazendo as coisas, e no futuro ele vai ser feliz. No futuro ele vai ser feliz. Agora ele não pode. Agora ele não pode parar. Agora ele não pode descansar. Agora ele não pode curtir. Tem gente que é assim. No futuro vai ser feliz. Ele chama esse de hambúrguer vegetariano, porque é um hambúrguer ruim. Porque ninguém sabe se vai ter futuro. Nada contra os vegetarianos aqui. Eu já comi hambúrguer vegetariano, é bom. Mas ele não gosta, o autor. Então ele disse que é um hambúrguer ruim. E o que ele quer dizer com isso? É que aquela pessoa que está fazendo negócio e já chegou num ponto da sua vida que já está bem no negócio, mas ele está preocupado com o próximo negócio. E ele está preocupado com a próxima oportunidade. Ele está preocupado com a próxima compra, a próxima conquista, a próxima coisa. E ele não consegue viver o presente. Ele não consegue sentar e falar, vou curtir e vou colher o que eu plantei. Ele plantou um campo de espigas de milho. Ele fala, vou comer a espiga. Ele não come a espiga, porque antes dele começar a comer a espiga, ele já está pensando que ele tem que plantar cevada, ele tem que plantar outra coisa, e ele não desfruta nada. Conhece pessoas assim? Bom, essas pessoas é que estão vivendo pelo futuro. Mas ele vai dizer que tem mais 3 pessoas, e que, se vocês lembram, quem assistiu o meu podcast vai lembrar. E esse é que eu me pergunto, que eu me preocupo, que é o pior hambúrguer de todos. E não é isso que Tiago está ensinando no texto, que é o hambúrguer, vamos dizer assim, mais assim, mal feito, sabe? O hambúrguer, eu ia falar o nome de uma empresa, mas não vou não. O hambúrguer que vem assim, todo amassado, sabe? Aquele que vem numa caixinha que você abre, tá, o mussarela está para lá, o queijo está lá, o alface está para frente, e fininho e tal. E esse é um hambúrguer nihilista, que ele chama, que não existe felicidade, não existe futuro, então você não pode pensar, não tem nada, você se entrega, e você vai ser realmente uma luta, vai só ter luta, você é uma fumacinha mesmo, e ele fala, eu sou mesmo, e é isso que eu sou, e a vida é assim, eu vou... Tem gente assim? Eu acho que quando vocês riem é porque eu estou acertando. Certo ou não? Tem esse aqui. Agora, o terceiro, que eu quis... Por que eu quis falar desses hambúrgueres? Por causa do terceiro. Porque quando você lê Tiago, parece que ele está falando desse terceiro, que é o hambúrguer o trash, o hambúrguer trash. Sabe aquele hambúrguer cheio de... Aqueles que você vai, que são 5 hambúrgueres, você comeu, já tem um infarto na hora.
queijo caindo. Tem uns que parecem assim, que eu falo, como é que o cara come isso, meu irmão? E não vai ter colesterol, vai ter tudo, né? O hambúrguer já vem com tudo, já está lá marcado. Esse hambúrguer é aquele hambúrguer que a gente chama de hedonista, né? Quer ser feliz agora, você tem que fazer, tem que agora curtir, você tem que aproveitar todas as oportunidades. Não é isso que Tiago está querendo ensinar quando ele diz que a vida passa como uma neblina. E algumas pessoas que pensam assim, falam, mas a Bíblia diz que a Bíblia passa como uma neblina, então não tem que me preocupar com amanhã, vamos viver hoje, vamos curtir agora, e amanhã você vai morrer mesmo e pronto, acabou. Não é isso que Tiago está falando. Esse tipo de hambúrguer é o pior hambúrguer que tem, porque você comeu, morreu. É mais ou menos assim. Você vai passar mal, com certeza. Não é isso. O que ele está falando? É ter um hambúrguer gourmet, de acordo com o nosso pregador da noite, Tal Ben Shahar. O que é um hambúrguer gourmet? É aquele hambúrguer equilibrado, que você vive o hoje, mas sabe que tem um futuro. E que você não deixa as suas prioridades para amanhã, mas equilibra elas. Hoje eu percebo que, para os jovens, esse momento que nós passamos de pandemia, transformou os jovens nesse gourmet hedonista, e de, agora eu tenho que curtir tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades de uma vez, e não tem futuro. Eu ganho e gasto, eu ganho e compro, eu consumo, mas você tem futuro, você vai viver muitos anos, e você vai precisar de renda, vai precisar de apoio, vai precisar de ajuda, e às vezes vai faltar, porque você não guardou nada, fez dívida o tempo todo. Essa vida passa muito rápido, mas passa rápido, mas você vai viver bastante. E é aí que está a questão. Como é que Deus está querendo que a gente ensine, querendo que a gente aprenda a viver? Ele está dizendo assim, olha, seja uma vida que entende que você precisa fazer o hoje a sua prioridade, sabendo que você só pode viver o hoje, e o hoje é um presente de Deus para você, e que você não pode ficar empurrando para frente aquilo que Deus está mandando você fazer hoje, mas que você entende que a sua vida está nas mãos do Senhor, e que você depende do Senhor, e que você, às vezes, Deus vai falar para você, agora você se cuida, agora você estabelece a sua saúde, estabelece a sua vida, porque você é esse hambúrguer gourmet. Gostou desse, né? Equilibrado, na medida, perfeito, que não causa mal no estômago. E você sabe que Deus está falando com você. Então, quantas vezes eu vejo pessoas que falam, eu quero ser usado por Deus, e elas não são usadas por Deus, porque elas estão sempre dizendo, amanhã eu faço, amanhã eu vou dar oportunidade. E talvez você não tenha esse amanhã. Quantas pessoas eu sei que carregam mágoas no seu coração, agora peguei você. Sim? E você vai deixando para amanhã, para pedir perdão ou para liberar perdão. E talvez você não tenha esse amanhã. Quantas pessoas vão consumindo tudo, vão fazendo tudo, querem ser felizes tudo, gastam tudo que ganham, vivem como se não tivesse nenhum amanhã, mas também não fazem nada do que Deus está mandando eles fazer, porque a vida deles está no centro. E Deus está dizendo, não é isso que eu estou pedindo para você. Eu estou dizendo para você que se você vê alguém que precisa de algo e não faz, e deixa para amanhã, você comete pecado. Entendeu o texto? Tem uma série que eu curto muito, eu não devia falar, mas eu vou falar. Tem uma série que é uma história, alerta de spoiler, que eles entraram num voo chamado 828. E 828 por quê? Porque é Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eles entram nesse voo, e o voo desaparece por 5 anos. E depois de 5 anos eles aterrissam no mesmo aeroporto. 5 anos depois, imaginou que loucura que é isso? Você fica 5 anos desaparecido e aparece depois de 5 anos. E é interessante porque quando eles vão chegando em casa, depois de 5 anos uma esposa casou, porque ficou viúva, achou que era viúva, o filho já está com o dobro de idade, e vai acontecendo tudo isso e tal. Mas o que me chamou a atenção naquela série é que eles vão falando assim, olha, agora a gente tem uma oportunidade, eles têm uma oportunidade, é uma segunda oportunidade, nós voltamos. Só que eles têm um problema, alerta de spoiler, eles têm uma coisa chamada chamado. E eu curto demais isso. Porque o chamado deles, quando eles não obedecem, imagina Deus chamando você para perdoar alguém e você não obedecer, e te dá uma dor de cabeça incrível, que parece que sua cabeça vai explodir. Podia ser assim os nossos chamados, né? Deus fala assim, vai, fala com ele, você não vou. Deus fala assim, você começava a tremer todo, a cabeça começava a explodir. Mas o chamado de Deus não é assim, o chamado de Deus é assim,
Assim. Não é? Mas eu gosto disso, porque quando eles têm esse chamado, eles têm a segunda oportunidade, se eles não atendem o chamado, eles começam a ficar loucos. Eu falo, Deus, faz isso comigo. Quando eu não atender um chamado, me deixa louco, porque eu quero ouvir tua voz, eu quero ser sensível à tua voz, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. E sabe que me chama a atenção nisso? É que às vezes a gente não enxerga que Deus está nos chamando para fazer coisas agora. E nós aprendemos a jogar o chamado de Deus para baixo do tapete. Amanhã eu vou fazer. E Deus está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade hoje de viver aquilo que eu separei para a tua vida. Você não precisa ficar 5 anos fora da sua vida para descobrir o que é prioridade para você. Você pode abraçar agora, você pode curtir agora, você pode descansar agora, você pode amar agora, você pode perdoar agora, você pode se doar agora. Você não precisa ficar 5 anos desaparecido para perceber que o seu casamento podia ser bom. Tem um caso lá que depois de 5 anos eles descobrem que eles estavam brigados, que o casamento deles era bom. Você não precisa disso. Você pode enxergar que a família que Deus te deu é uma família bendita no nome do Senhor. Que o emprego que Deus te deu talvez não seja o melhor do mundo, mas foi a porta que o Senhor te abriu, e essa porta que Ele te deu é o lugar onde você vai prosperar, é o lugar que você vai chegar e vai dizer, Senhor, esse lugar vai se tornar o melhor lugar do mundo, porque eu vou viver o que o Senhor tem me dado hoje, eu vou viver o presente que o Senhor tem dado para mim, e o presente que você tem é um presente de Deus para a sua vida. Viver o presente é um presente de Deus que Ele está entregando. Então viva o seu presente hoje como você pudesse dizer, amém, tenho um futuro, eu vou conquistar, eu vou viver, mas eu não vou perder a oportunidade que Deus está me dando agora para viver. Eu não preciso ficar... Eu gostaria que Deus te desse um chacoalhão e você falasse, meu Deus, estou sentindo uma dor de cabeça, Deus está me chamando para perdoar. Mas tudo bem, Ele não vai fazer isso. Mas você sabe o que você tem que fazer. E se você sabe o que tem que fazer, faz agora. Faz agora. Às vezes eu gosto quando Deus me manda entregar uma palavra profética para alguém, porque eu fico com aquilo na cabeça, eu entro num looping, ela não sai da minha cabeça, e eu fico falando, eu tenho que falar, tenho que falar, tenho que falar, tenho que falar. Mas nem sempre Deus trabalha assim em outras áreas da minha vida. Não é? Nem sempre. A questão aqui dessa história que eu estou contando para você do voo 828, é que ali a gente aprende, olhando aquela história, a gente fala assim, tudo bem, a gente não vai voltar, a gente não vai ter essa segunda chance se a gente não aproveitar a primeira. E a primeira que Deus está te dando, eu vou repetir para você, é hoje. É agora. É nesse momento. Então você olha para dentro e você começa a sentir o que Deus está falando para você. Ele está falando assim, sabe, eu tenho tocado o teu coração, eu tenho te empurrado, eu tenho te dado uma nova oportunidade, eu tenho mostrado para você, e você às vezes tem deixado para depois, mas hoje, nessa noite, eu venho tocar o seu coração de novo e dizer, ei, você sabe qual é o bem que tem que fazer, então faz agora. Deixa de ser arrogante e dizer que amanhã você vai fazer, porque você não sabe se você vai ter amanhã. E a oportunidade que Deus está te dando é agora. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim, é da natureza humana fazer planos. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. É da natureza fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. O que ele quer dizer? É da nossa natureza fazer planos. A nossa natureza é ficar imaginando o que vamos fazer amanhã, depois de amanhã. Eu gosto demais de pegar meus cadernos e ficar escrevendo as coisas que eu quero fazer o ano que vem, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Tenho projetos aqui até 10 anos. Não tem problema nenhum você ter projetos. Não tem problema nenhum você fazer planos. Não tem problema nenhum você sonhar. Não tem problema nenhum você pensar no futuro com graça. Entender que Deus tem coisas boas para você. O problema está aqui. É você deixar de fazer hoje o que você deveria fazer, porque é Deus quem vai realizar os planos, é Ele quem vai fazer, e é Ele quem tem a resposta certa. Na sua cabeça todos os seus planos são certos, mas é Deus quem sabe o que é melhor para você, é Deus quem sabe o que é certo para a tua vida. Na minha cabeça meus planos são todos certos, mas tem hora que Deus fala para mim, por que você quer isso aí? Posso saber, por que você está preocupado com isso? O que você vai fazer com isso? Não é assim que Deus trabalha na nossa vida? Então, plano eu faço, mas eu preciso depositar
total confiança e total esperança no Deus que cuida da minha vida. É Ele quem supre, é Ele quem guarda, é Ele quem realiza, é Ele quem faz acontecer as coisas na sua vida. A sua vida, você precisa entender, a tua vida depende dEle a cada momento. Você sabe o que Deus falou para mim quando eu descobri que eu estava com esse problema? Eu falei: Deus, por favor, né? Nesse negócio aqui não, né? Eu não quero isso. Sabe o que Deus falou para mim? Eu pensei que ele ia falar: filhinho, fique em paz, eu te amo, você é tão bondoso. Sabe o que ele respondeu para mim? Eu não te guardei até agora. Foi a única coisa que ele respondeu para mim: eu não te guardei até agora. Eu entendi o que eu queria dizer. Às vezes a gente acha, porque a gente não sabe o que a gente pode acontecer com a nossa vida, que a nossa vida depende de nós mesmos. Mas eu vou dizer para você, não importa o momento que você está, seja jovem ou velho, tenha muita força ou pouca força, muita saúde ou pouca saúde, a sua vida, todos os dias, para respirar e para viver, depende de Deus. Você crê nisso que eu estou pregando aqui, meu irmão? E quando Deus fala, vai viver, e quando Deus fala, chega, não tem o que você pode fazer. É verdade ou não é? Então é nessa hora que você fala: Deus, cuida da minha vida, eu te amo, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor faça os seus planos, porque minha cabeça está cheia de planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É Ele quem envia a resposta certa para a tua vida. Na tua cabeça, teus planos são sempre certos. Amanhã eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro, e Deus está falando: não, você não sabe, a resposta certa quem tenho sou eu. Essa ideia para você não é boa, esse plano para você não é legal. Deixe Deus conduzir a sua vida, deixe Deus guardar você, deixe Deus cuidar. Diga comigo: eu sei que Deus assumiu o controle da minha vida, então eu deixo Ele me guiar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente coloca a escada no muro errado. Já ouviu essa expressão? Não? Vou explicar. Pensa que a gente quer sucesso, quer crescimento, quer desenvolvimento. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter resultados, todo mundo quer prosperar. Amém? A não ser que você seja um niilista que diz que não há felicidade, eu não vou viver feliz para não. Mas todo mundo quer ser feliz, vamos dizer assim. E aí você pensa que a sua felicidade está aqui, naquele muro. Você vai lá e coloca uma escada e começa a subir. A felicidade vai vir quando eu tenho muito trabalho. A felicidade vai vir quando eu me formar. A felicidade vai vir quando eu tiver minha casa. A felicidade vai vir quando eu tiver dinheiro. Sim? E aí quando você chega lá em cima, no topo do muro, você olha e percebe que ali não está a felicidade. Que a tua felicidade estava no outro muro. A tua felicidade está em abraçar teu filho, em curtir a sua família, em adorar a Deus, em viver a palavra de Deus. Agora eu quero ouvir você dizer glória a Deus, por isso que eu estou pregando. E aí, você subiu aquele muro e falou: eu realizei, eu aconteci. E quando você chega lá no fim do muro, tua família não está com você, tua mulher está brigando para ver quem vai ficar com o sofá de 2 lugares, para quem vai ficar com o de 3. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E aí você está discutindo ali para ver quem fica com o cachorro é meu, o cachorro é seu. Os filhos você vai ter que ver uma vez por semana. E foi tudo isso que você jamais imaginou que ia acontecer na sua vida, porque você subiu a escada errada. Então deixe Deus colocar a escada no lugar certo. Eu quero ouvir você adorar a Deus agora. Eu te dou 30 segundos para adorar a Deus agora, porque Deus está colocando você na escada certa, meu irmão. Porque Deus está colocando na escada. E aí você reclama com Deus porque Deus não abriu a porta para você. Você reclama com Deus porque aquela promoção não chegou. Você reclama com Deus que você queria para fazer uma coisa e a sua empresa ia te mandar para outro lugar e ela não mandou. E você fala: Deus, não é justo, o Senhor não me abençoa. E Deus: não, eu te abençoo tanto que não deixo você pôr a escada no muro errado. Eu te abençoo tanto que eu não deixo você perder a sua vida, porque você vai conquistar tudo isso e no final vai descobrir que tudo isso não era tão importante como aquilo que eu sempre quis dar a você. O que a gente aprende de Tiago? A gente aprende que a vida passa rápido.
e que a gente tem que valorizar cada momento da nossa vida. Que para isso a gente precisa entender que às vezes olhar a vida pela ótica do fim, e entender que a gente tem que fazer prioridades agora, porque você não sabe quanto tempo você tem. Então abrace seus filhos hoje, perdoe o seu pai hoje, curta a sua família agora. Amém? Entenda que algumas pessoas querem viver consumindo tudo de uma vez. E que não é isso que o Tiago está dizendo. O que ele está dizendo é que você precisa ter equilíbrio. Viver o hoje, viver a vocação, viver o chamado, o toque do Espírito hoje. Porque tem coisas que Deus tem pressa. E há pessoas que você precisa socorrer, estão aí na sua porta agora. E eu vou dizer porque eu amo essa frase. E você é a resposta à oração dessas pessoas. E você é a resposta à oração dessas pessoas. Então ele está dizendo para nós que aí a nossa soberba vai fazendo planos, vai adiando os propósitos do Senhor, vai adiando os projetos que Deus tem para nós, e que a gente entende que o ser humano é assim, faz planos, mas é Deus quem tem a resposta certa dos planos. E aí então eu vou terminar assim. Esse é o meu resumo da palavra. Há uma unção para hoje para você. Há uma unção sendo derramada agora na tua vida. E se você entrar nessa unção que foi derramada agora na tua vida, as coisas vão fluir, a porta vai se abrir, as oportunidades vão chegar. Mas se você perder o time, você perdeu o tempo, aquilo que Deus queria fazer na tua vida vai ficar para amanhã, e depois vai ser tão mais difícil você conseguir retomar, fazer, acreditar, ter a mesma oportunidade, porque você foi deixando para lá o que Deus estava chamando para você agora. Então eu quero viver, eu não sei você, a unção que Deus tem para mim hoje. E se a unção que Deus tem para mim hoje é pregar a palavra, é falar do amor dEle, acreditar nas bênçãos que Ele tem para nós, é isso que eu vou fazer. E eu vou viver o hoje, e vou viver o agora, sabendo que eu tenho um futuro grande para viver. Que embora a vida passe como uma neblina, ainda tem muitas coisas que você vai viver e vai fazer na sua vida. Entende o que eu quero dizer? Mas você vai viver o hoje, vai pegar a sua listinha e vai dizer assim, hoje o que eu tenho que fazer? E você vai começar a tirar da tua vida, escute, preste atenção. Estou ensinando, vai tirar da sua vida aquilo que não tem nada a ver com as prioridades de Deus. Que você está tão preocupado, está tão ansioso, mas que está atrapalhando do que Deus está querendo gerar, porque você está pondo a escada no lugar errado, e você vai lá e põe a escada, e Deus vai lá e tira a escada, você vai lá e põe a escada, e Deus vai lá e tira a escada, porque Ele sabe que se você subir esse muro, você vai sair no lugar completamente diferente de como Ele sonhou para a tua vida, e é por isso que Ele faz, por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, dá graça aos humildes. Ele está dando graça a você, está tirando você daquele muro e colocando você no muro certo, porque você aprendeu a olhar a tua vida e falar, sabe, eu sei que eu tenho pouco tempo, pode ser 70, 100, 80, mas é pouco tempo, entende? Então você olha para a tua vida e começa a falar assim, o que eu estou fazendo agora? Será que é isso que eu devia estar fazendo? Será que é essa a prioridade que Deus tem para a minha vida? E às vezes eu vou dizer para você, não dá para tirar tudo de uma vez, não dá para arrumar tudo de uma hora só, mas você começa a fazer, olha, isso aqui vai sair, isso aqui vai sair. Estou tão preocupado que as pessoas me achem importante, isso aí está fazendo eu perder tempo do que é importante. Estou querendo tanto que as pessoas me valorizem com aquilo que eu tenho, que eu vou começar a dar valor só para aquelas pessoas que me valorizam por aquilo que eu sou. Tem diferença, não tem? Tem gente que valoriza por que você tem, mas eu prefiro andar com gente que me valoriza por aquilo que eu sou. Eu não quero amigos que me valorizam por aquilo que eu tenho, eu quero amigos que valorizam por aquilo que eu sou. E aí você fala, não, mas pastor, o mundo é assim. Eu entendo, você vai ter que andar com alguns deles, mas você vai priorizando aqueles que valorizam por aquilo que você é, porque a sua vida passa como uma neblina. Uma vez eu ouvi uma história de um rabino, que eu nunca consegui contar essa história direito, eu vou tentar hoje pela primeira vez. Ele falou que a vida é viver como quem toma café solúvel. Como eu não tomo café solúvel, eu nunca consegui contar a história direito. Então eu vou contar do jeito que eu sei. A vida é como uma criança que tomou Toddy ou Nescau. O que quer dizer isso? Quando você é muito pobre e só tem uma latinha de Nescau na sua casa, as primeiras colheradas são fartas.
Não é assim? Quem já passou por isso entende o que eu estou falando. Você pega a colherada, mexe, fica preto o leite. Você fala, esse é o meu Toddy. Esses são os jovens. Eles estão vivendo a vida com colheradas. Não querem dormir à noite, não querem... É uma loucura, é uma coisa, só Deus para entender essa... Não é assim? É agitado, é corrido, é tudo ao mesmo tempo. Eles... Só que quando você vai ficando mais maduro, assim, você vai começando a colocar colherzinhas normais. Amém? Mas quando o potinho está no final, e você sabe que não vai ter como comprar outro, você vai pondo só a pontinha da colher. Isso é prioridade. Quem consegue entender o que é prioridade? Você começa a pegar a pontinha da colher. Quando você é jovem, você vai de colherada, quer tudo, quer assistir tudo, quer estar com todo mundo, quer falar com todo mundo. Quando você vai ficando mais maduro, você vai sendo um pouco mais. Mas quando você está entendendo que o teu tempo é uma neblina, você vai na pontinha da colher e desfruta, e desfruta, e desfruta, e desfruta, e desfruta o que Deus entregou na sua vida. E curte o momento que Deus está te dando. E diz isso. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor está me dando. Você recebe essa palavra hoje? Então não seja um hambúrguer que dá ataque no coração. Não seja um hambúrguer nihilista, que não tem futuro, não tem nada, a vida vai acabar hoje. Não seja o hedonista que tem que curtir tudo agora. Seja equilibrado. Conquiste, planeje, mas vive o presente que Deus está te dando. Está tão preocupado com coisas que você nem sabe se vai acontecer. Você nem sabe se vai acontecer. Então viva o que Deus está te dando agora. Deus tem pressa. Tem um chamado na sua vida. Tem um propósito. Tem gente que precisa de ajuda. Tem gente que precisa do seu conhecimento. Tem gente que precisa do seu apoio. E aquele que vê o seu irmão passando necessidade e não faz nada, o amor de Deus não está nele. Deus está dizendo para você, ei, ouça o meu chamado. Priorize o que eu tenho falado para você. E sabe o que é lindo? É que Deus não fala 20 coisas para a gente fazer. Ele fala uma coisa só. Tem uma coisa só que está pulsando na sua cabeça. Só isso. Não tem? Sim? Quantos entendem que tem uma coisa só na sua mente? É verdade? É uma só. Você tem 1000 coisas pensando que você tem que fazer, eu entendi. Mas uma só que Deus está tocando você, não é assim? Faz só essa semana. Só essa. Claro, você tem que trabalhar, você tem que fazer um monte de coisa, mas prioriza essa. Você vai ver que vai trazer uma alegria no seu coração. Você vai falar, Deus, obrigado por poder ter feito isso. Quantos recebem essa palavra hoje? Aqueles que sabem que tem pouco tempo na sua vida, sabem que cada minuto é importante. Então curta cada minuto que Deus deu a você. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Vamos viver bastante com a graça de Deus, mas vamos viver com aquela sabedoria. Não com aquela de colheradas que vai perdendo tempo e desperdiçando oportunidades, mas aquela que vai priorizando as oportunidades para a glória do Senhor. Você pode dizer glória a Deus, pode adorar o Senhor, pode agradecer a Deus pela tua vida, pode abrir seus lábios e falar obrigado, Senhor, pela minha família. Se a sua família está aqui, dá um abraço nela, aperta ela, beija a sua família, seu colega, seu irmão, seus parentes estão aí, seus amigos, abraça eles, fala, que bom ter você aqui.